Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buais. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Saber se comportar no trabalho, durante os eventos, como patrocinador e líder. Cada situação vai exigir de você uma determinada postura. E isso tem a ver com a postura corporal, tem a ver com o tom da sua voz, a segurança do que você diz, postura para respeitar as regras, reconhecer as falhas e se esforçar para corrigi-las. Porque muitas vezes você vai para uma reunião e às vezes essa reunião é de um sistema que você está entrando agora, tem um líder que comanda aquele sistema, um coordenador do sistema, e aquilo ali é movido por regras. Não tem como você fazer um ambiente que reúna dezenas de pessoas ou centenas de pessoas sem estabelecer algumas regras. Regras de segurança, regras de custo mesmo operacional, regras de onde você senta, onde você não senta, horários. Essas coisas têm que ser respeitadas. E se você é uma pessoa que faz parte de um sistema e não observa essas regras, que muitas vezes não são regras muito rígidas, às vezes você não é obrigado a fazer, mas são regras de boa convivência, são regras de bom senso, como eu falei. Procure ser uma pessoa agradável no ambiente que você convive, porque isso já vai ser um grande cartão de visitas, isso vai ser um fator determinante para as relações e para as alianças que você vai fazer nesse negócio. E isso tem a ver com postura. Então, se você vai para um evento, não dá para você entrar no meio da palestra e atrapalhar o palestrante. Não dá para você fazer uma pergunta sem nexo no meio de uma apresentação. Não dá para você sair e ficar voltando para a sala o tempo todo. Não dá para você, enfim, bater a porta e ficar reclamando do ar-condicionado e ficar de repente no final da sala conversando com conversa paralela. Tem uma série de questões, eu não vou lembrar de tudo porque é tanta coisa que vocês mesmo que têm experiência sabem o que eu tô falando. Mas às vezes um downline, às vezes você mesmo que já tem uma posição de liderança não está sabendo se comportar, e isso está gerando um ruído, porque as pessoas estão observando o seu comportamento e aquele líder da outra rede que poderia ser um parceiro está criando uma imagem ruim de você. E de repente quando você precisar de algum apoio dele, ele vai pensar duas vezes se ele quer que você vá participar de uma reunião com ele ou não, porque ele sabe que você não sabe se comportar. Ele tem essa percepção. Cuide desses detalhes desde o primeiro momento, porque isso vai construir a sua imagem de credibilidade. Você também tem que ter postura para não se deixar abater diante das adversidades. Vamos supor um exemplo. Existe uma reunião que você convida 10 pessoas, é uma reunião pública, onde vai ter de repente um palestrante famoso, vai ter alguém importante da sua empresa e você promoveu aquele evento de maneira muito forte. Existem algumas pessoas da sua rede que vão estar lá com convidados delas e você convidou 10 pessoas. Só que no dia, por algum motivo, essas 10 pessoas ligaram para você e desmarcaram. De repente só uma foi pro evento. E aí muitas vezes você percebe o líder com uma cara de baixo astral, de preocupado, e em vez dele se focar em ajudar aquela pessoa, aquele convidado que ela conseguiu levar para a reunião, em vez de dar um bom atendimento e tratar com naturalidade aquela situação, ou mesmo ajudar os downlines dela, falar com os convidados dos outros, ou mesmo ser uma pessoa colaborativa no sistema, independente do resultado direto que vai ter naquele evento, ela fica preocupada com os convidados que não foram. E fica, inclusive, com o celular ligado, o evento vai começar, ela não sabe o que faz, se ela fica dentro da sala, se ela fica lá fora procurando alguém para colocar dentro da sala, ou esperando aquele convidado que está atrasado, ou insistindo para que ele venha. E isso não tem nada a ver com postura, isso é a pior postura do mundo, porque o teu negócio não começou nesse dia e não vai acabar nesse dia. O seu negócio é uma história. É importante que todo profissional de marketing multinível entenda que o seu negócio é uma história. Você não tem uma história perfeita, você vai passar por adversidades, normal. Existem momentos de queda, existem momentos de conquista, e você vai ter que saber passar por todos eles e chegar ao seu objetivo final, que é o topo da sua organização. Mas para que isso aconteça, você vai ter que saber lidar com as adversidades, e muitas vezes é engolir em seco, fazer um sorriso amarelo, que seja, mas você tem que ter a postura profissional. Você tem que honrar a posição que você ocupa e você tem que continuar fazendo o que tem que ser feito, porque postura é profissionalismo, postura é responsabilidade. E se você está num ambiente coletivo e a sua influência vai determinar a decisão de outras pessoas, você precisa ser responsável com isso. E isso é liderança, isso é postura. Saber também aprender com os próprios erros. Se você, por exemplo, os convidados não foram, com certeza foi alguma falha que você cometeu. E isso é importante que você observe como uma falha que também tem início, meio e fim. Você não vai ficar chorando pelo leite derramado. O que você precisa fazer é enxergar aonde foram os erros e tentar
aprender com eles. Em seguida, reconhecer também quem tem mais experiência, porque muitas vezes você vai passar por alguma situação em que você vai precisar de apoio. Quando você pede esse apoio, é importante que você escute, porque às vezes você vê aquele downline que te pergunta um monte de coisa, você explica e na hora H ele vai lá e faz tudo do jeito dele. Isso não é postura, porque você vai perdendo aquela característica de ser confiável. Seu patrocinador, o seu líder ascendente vai começar a criar uma imagem de você daquela pessoa que não é séria, aquela pessoa que não é ensinável, né? Existe essa palavra que é muito utilizada no marketing multinível, que é ser ensinável. Você, para ser um bom líder, primeiro tem que ser ensinável, tem que ser uma pessoa humilde para reconhecer que existem outras pessoas mais experientes que você e que podem te ajudar. E que elas, de repente, vão chegar em você, vão te dar um toque, e não é uma crítica destrutiva. Muito pelo contrário, o que elas querem é te ajudar. E às vezes a gente também vê no nosso dia a dia amigos e amigos. Você vê que aquela pessoa que está sempre achando tudo ótimo, sempre te dando força, e na hora que você precisa de uma palavra verdadeira, essa pessoa não é capaz de ser sincera com você. Ela continua te iludindo, falando que tá tudo bem, quando na verdade você precisava de um amigo de verdade, alguém que falasse pra você que não tá legal, que você precisa corrigir aquela questão. E às vezes você tem um outro amigo que não é tão agradável, porque ouvir críticas nunca é agradável. E aquela pessoa vem pra você, vem pertinho de você e fala: olha, fulano, você tá fazendo isso não é legal. Você deveria fazer isso, vai ser melhor pra você. E se você não tiver humildade pra entender a crítica construtiva, você não vai se desenvolver. Para esse negócio é vital. O papel principal do seu líder ascendente é esse, é te dar esse feedback, é ele mostrar para você aonde que tá falhando e o que pode ser feito para corrigir. Mas para que isso tenha efeito, para que isso seja verdadeiramente aproveitado por você, é necessário que você esteja com a mente aberta, com o coração aberto, para entender que essa pessoa quer o seu melhor. Se você tiver uma postura arrogante ou muito individualista, ou de uma pessoa que não escuta ninguém, com certeza isso vai te prejudicar bastante. Saber jogar para o time. Você tem que saber compartilhar os recursos e conquistar seu espaço por mérito, porque muitas vezes você integra um grupo que já está em produção e você tem que ocupar um espaço que está disponível. Você está chegando agora e as pessoas querem que você de repente ajude na portaria do evento, você ajude com a água do palestrante ou você ajude no controle dos convites. Eles vão te passar uma função. É importante que você exerça aquela função com responsabilidade, com postura, porque você, depois que passar por essa experiência, você vai ser avaliado. As pessoas vão querer saber se você executou bem aquelas tarefas, se você foi uma pessoa responsável, disciplinada, e isso vai fazer com que você cresça no conceito das pessoas que organizam aquele sistema. Mais tarde você vai ter a oportunidade de exercer funções mais nobres, você vai poder de repente fazer uma palestra, um testemunho. Agora, o que acontece que é super comum nas empresas de marketing de rede? Existe um reconhecimento de um determinado PIN, e um PIN intermediário. Então, um PIN que o correto para aquela pessoa que atingiu aquela meta é 1 minuto, porque tem tantas pessoas que precisam subir no palco e falar um monte de coisa, que se você for colocar mais tempo para cada uma dessas pessoas, o tempo estoura e o evento não acontece. Você vai subir e vai subir mais 10 pessoas no mesmo nível que você. E você tem 1 minuto para fazer o seu testemunho. Aí você sobe lá, pega um microfone na sua mão e começa a declarar tudo o que vem na sua mente, começa a falar sobre a sua vida inteira, como você é maravilhoso, como você alcançou aquela meta. E aí as pessoas começam a ficar olhando para você e os seus líderes ficam irritados, os convidados ficam com sono, eles não acompanham mais o evento, você destrói a energia do evento porque você não soube seguir uma regra básica, que era entender que naquele momento a sua posição era de falar 1 minuto. Você não poderia falar mais de 1 minuto, não é o momento. Você quer falar 1 hora, chegue a diamante, chegue a presidente, você vai ter esse tempo. Então existe um momento certo para cada um ter o seu espaço para brilhar, para subir no palco. Isso tem que ser gradativo. Agora, quando você coloca uma pessoa no palco que não tem esse tipo de discernimento, não tem essa postura, essa pessoa rapidamente ela é deixada de lado. Essa pessoa começa a ser discriminada mesmo, porque ela atrapalha o negócio. A gente tem que entender que esse negócio é coletivo e todo mundo cresce junto. Se você tem uma postura que colabora, que ajuda os outros, ótimo. Agora, se você está atrapalhando, não tem nada de errado nessas pessoas em quererem proteger o patrimônio delas. Porque se você parar para pensar, todas elas investiram dinheiro, todas elas investiram tempo para realizar um determinado resultado. E não é justo que uma pessoa, por causa de falta de postura, atrapalhe o trabalho de todo mundo. Então, às vezes são detalhes que a gente deixa passar, mas quando se coloca no ponto de vista de um outro, fica muito mais fácil de entender. Postura de não reclamar, de não criticar os outros. Não criticar, que eu falo, não é a crítica construtiva que você vai fazer com o seu downline, com o seu upline no momento reservado. A crítica construtiva, ela tem que ser feita, mas é reservada. Não vai criticar um downline seu em público. Isso também é postura. Você tem que criticar na hora que você fizer uma reunião de acompanhamento, de aconselhamento, como nós veremos ao longo desse curso, vai ter um momento que nós falaremos sobre isso, é o momento em que o seu
seu patrocinador, o seu líder ascendente, ele vai ter a liberdade de te criticar, de falar para você ir por esse caminho ou por aquele. E você também vai ter o direito de fazer isso com seus downlines, com seus uplines. Não tem nada de errado, não é você simplesmente negar as dificuldades que estão surgindo ou você ter aquela visão totalmente alienada das coisas. Não é isso. Mas você tem que saber a hora certa de colocar as coisas e a forma certa de colocar as suas críticas. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.